A Casa do Dragão está de volta, o seriado de novela com casos de família mais famoso de todos os tempos, Giovana. Todos os tempos, é? Não de todos os tempos, eu tomei 3 cafés hoje, eu tô muito empolgado aqui, mas eu gosto dessa série demais, eu fico empolgado com os episódios, e temos aí o primeiríssimo episódio dessa segunda temporada, as coisas um pouco ainda refletindo o final da primeira temporada, mas a gente vai comentar aqui, porque já tem sensacionalismo, já tem cachorro sendo chutado na barriga, então a gente vai comentar aqui tudo que deixou a gente desconcertado e tudo que a gente deixou a gente empolgado. Eu acho que esse primeiro episódio foi ótimo, porque ele traz muito da essência de Game of Thrones. A gente tava comentando no bate-papo que a gente tem, na live do Illuminati, que rola toda terça-feira, meio-dia, que sempre que... Não fui eu que fiz esse comentário, mas eu entendo que toda vez que Game of Thrones, aliás, que a Casa do Dragão tenta ser Game of Thrones, ela perde. Mas o que eu acho é que são séries completamente diferentes, mesmo se passando no mesmo universo, e de certa forma a gente vai ter várias coisas que acabam remetendo a Game of Thrones. E eu acho que a Casa do Dragão sabe brincar com isso de forma positiva. Então, a primeira coisa que acontece em Casa do Dragão nesse episódio, que eu acho muito interessante, é esse sentimento de nostalgia para com os Stark, para com o Winterfell. Eu não sei se eu fui a única, mas eu até achei que quem tava narrando era o Kit Harington, que é o ator que faz o Jon Snow, porque começa com uma abertura, né, um monólogo sobre dever ser sacrifício, com um sotaque que parecia o do Jon Snow, e a gente chegando aí com um corvo em Winterfell, eu virei e falei, meu, peraí. E aí depois a gente só viu que, na verdade, é só um easter egg. Seria até esperado, ou não esperado, mas seria normal que fosse ele, porque é o personagem que foi designado para ser parte da Patrulha da Noite e tal. Então, tipo, tá, beleza, eu entendo essa conexão e tal, mas não é isso que acontece, porque, afinal de contas, né, tipo, tem outros destaques da sua linhagem ali que podem fazer essa função. Achei interessante como conexão com a série mãe, porque, obviamente, você volta à muralha, você volta a um contexto, inclusive eles falam literalmente, o inverno está chegando. Ah, é verdade. Tem duas coisas música aí, né? também, a música, não sei se você sabe, que chama Winter Has Come, que é essa música de abertura, é a música tema dos Stark também. Olha só, então, tipo, muitas conexões aí pra relembrar as pessoas de onde vem a Casa do Dragão. Eu acho que, como você falou, são séries diferentes e eu acho que realmente desabona a Casa do Dragão quando eles tentam fazer alguma coisa muito próxima do Game of Thrones. Eu acho especialmente no sentido de intrigas. E você fazer rede de intrigas ali e como essas intrigas vão ser recompensadas ou vão ser desatadas mais na frente. Porque é tudo muito mais imediato na Casa do Dragão. Mas eu entendo que eles façam essa ponte muito para meio que manter as pessoas assistindo. Então você precisa dizer, o inverno está chegando. Você tem que dizer, a guerra está chegando. Então é isso, né? A guerra está chegando. Porque no final da primeira temporada, essa guerra foi abertamente declarada quando o filho da Rhaenyra é morto. Naquela cena ótima ali do um dragão mastigando o outro e tal. Então você tem ali muito um momento de luto que é agora refletido nesse começo de temporada para dizer, olha, tipo, a gente chegou num ponto aqui de não retorno, então agora a guerra vai acontecer. Essa guerra, se você não conhece nos livros, é conhecida como a Dança dos Dragões. Então, mitologicamente, todo o futuro da dinastia dos Targaryen é definido por essa guerra. E é interessante o que você falou também dessas manobras políticas, porque elas, de fato, elas são mais fortes em Game of Thrones, porque a Casa do Dragão é baseada no livro Fogo e Sangue e não tem roteiro, né? Não tem bate-papo. Então é muito mais difícil da gente ter esse desenvolvimento de manobras. E eu tô percebendo por essa segunda temporada que pelo menos esse início vai focar um pouquinho mais em manobras políticas. Acho que vai ser um começo um pouco mais lerdo, né? Pra esse primeiro episódio. Game of Thrones, no geral, é uma série que tem um desenvolvimento um pouco mais lerdo, o que eu particularmente amo, porque a gente sente mais o desenvolvimento dos personagens. Mas, de fato, assim como o material promocional que entregou que pretos e verdes vão ser lados opostos e a gente tem que, entre aspas, torcer para cada um, eu acredito que a série vai trabalhar nessa segunda temporada uma dualidade para que as pessoas entendam que esses dois lados são cinzas, apesar da gente sempre acabar tendenciando mais para algum. Então a gente sempre tendencia mais para os pretos, até porque, aproveitando lá o momento da morte do filho da Rhaenyra, que é o Lucerys, cara, é simplesmente bizarra a atuação da Emma Darcy. Então eu acho que a Emma Darcy, mesmo se não tivessem outros atores bons, o que tem, ela carregaria nas costas a parada, e isso faz com que a gente tenha, de certa forma, mais apego aos pretos. Mas eu acredito que o desenvolvimento dessa temporada vai fazer com que a gente tenha mais umas dualidades. Inclusive do que a gente estava comentando antes de começar a gravação, das atitudes do Aegon
no trono, que pra mim foi particularmente uma surpresa a forma que ele se portou lá no trono, sabe? Voltando um pouquinho só para falar isso de quem a galera torce, das dualidades, você tinha comentado sobre a tapeçaria nos créditos de abertura, né? Ah, sim. Agora a gente tem uma abertura nova, né? Pra quem, acho que todo mundo deve ter percebido, que é uma tapeçaria, e a tapeçaria conta a trajetória, ou pelo menos os pontos mais importantes das trajetórias envolvendo os Targaryen, desde a queda de Valíria, da perdição de Valíria, até o momento que a gente tá agora, que seria os verdes versus os pretos. Então, e aí no final, quando acabam os créditos iniciais, você tem a tapeçaria finalizada com o brasão, e aí você tem os dois lados ali, né? De um lado a Alicent, do outro lado a Rhaenyra, para você meio que dizer que são duas faces ali de uma mesma moeda, de uma mesma coisa. Então, em relação a isso, eu acho que realmente a série ela ganharia no sentido de deixar as coisas mais equilibradas. Mas o que a gente vê nesse primeiro episódio não é tanto isso. Tanto que o que acontece? Você começa do ponto de vista dos verdes, você começa do ponto de vista da Alicent, e aí quando o pequeno conselho se reúne, é numa cena cômica. Com o Aegon chamando o filho pra participar. Ah, é verdade. Ele pega a bolinha lá, fica brincando com a bolinha do Lannister, e aí, tipo, é uma cena pra mostrar que eles não estão preparados para governar, eles não estão lidando direito com o luto que precede os eventos que aconteceram antes, não estão lidando direito com a guerra. Então é muito você colocar esses personagens numa posição de vilão, no sentido, sempre aquela coisa do vilão, que o vilão ou ele é muito caricato, ou ele é muito... É isso, ele parece muito escandaloso. Mas posso te apresentar um contraponto nesse sentido? Eu concordo com você, eu acho realmente que nesse momento eles foram colocados principalmente como pessoas que não estão aptas a governar. De certa forma, a mão do rei é a única pessoa que minimamente tem um quê estratégico, né, que é o Otto Hightower. Mas eu também acho que ele inicia mostrando que a Rhaenyra também não está muito bem para tal. Porque o Daemon, ele reitera várias vezes, ele vira e fala, a Rhaenyra não está cumprindo o papel que ela deveria cumprir. Porque, e justamente justificada, né? Ela acabou de perder o filho dela, ela tá passando por um momento sentimental, ela não tá conseguindo pensar em ir pra Harrenhal e, enfim, conquistar mais aliados e saber como juntar mais pessoas ao lado dela, mas eu senti também que ele dá essa alfinetada no sentido de, cara, ela precisava estar fazendo as coisas, ela precisava se movimentar, não tá fazendo nada, nisso que a Rhaenys vira e fala, olha, desculpa, ela tá no momento dela, ela precisa viver esse momento, mas eu acredito que ele dá uma alfinetadinha no... A Rhaenyra tem deveres e ela precisa agir como tal e ela não está agindo. Logo depois, a gente tem a Rhaenyra se reerguendo, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas a mesma coisa dos verdes. Eu acho que nessa cena eles realmente estão fracos no sentido de não sabe governar e o Aegon é um tosco. E aí depois parece que eles dão uma passada de pano. Eu acho que é mais como você apresenta as informações e como você cria um ambiente ali pra você reapresentar esses personagens. Lembrando que é o primeiro episódio da temporada, você tem que reapresentar algumas coisas. Numa grande tradição de Game of Thrones, eles não perdem tempo repassando muita informação. Então, velho, se você não sabe direito quem são os personagens, tem que reassistir, tem que lembrar, porque é isso, né? A galera vai se reencontrando e a trama está andando, a trama não pode parar. Então, não fica explicando muita coisa. Ao mesmo tempo, é a reapresentação desses personagens. Então quem é reapresentado primeiro, cara, é a galera que tá manobrando, é a galera que eles estão, de uma forma ou outra, usurpando o trono, porque não era a vontade do rei, a gente viu isso na primeira temporada. Então na hora que isso acontece, as intrigas estão se formando, as alianças estão tentando se formar. Quando é apresentado o outro conselho, mesmo a encenação é feito de um jeito mais grave e feito de um jeito mais emocional. Então, tipo, é aquele plano que inclusive é um plano sequência, que tá todo mundo, a Rhaenyra acabou de voltar, desceu do dragão, entrou na sala, tá todo mundo reunido pro conselho, pra assembleia ali, né, tipo a sessão do conselho. Então a câmera faz um plano, sem cortes e tal, passa por cima da mesa, passa por todo mundo e termina com ela na ponta da mesa. Então, tipo, é uma coisa mais solene que meio que dá a entender que ela é a protagonista. Então, tipo, e ela no caso. Ela mas então, a história é sobre ela. Então, em relação a isso, fica um pouco desbalanceado. Eu acho que o que equilibra depois são as ações do Daemon, são coisas que são reprováveis, tipo chutar cachorro, que isso cai na conta da Rhaenyra. Então, em relação a isso, a série dá uma reequilibrada nas coisas, caso você queira torcer pros verdes em algum momento. Mas ela é a protagonista. Eu acho que esse episódio deixou claro, né? Tipo, não deixou dúvida. Não, eu também acho, e também porque a gente tem acho que um dos momentos mais fortes desse episódio, tirando a cena final, é a cena em que ela encontra
a asa do Aurochs, que é Adorei esse momento. Maravilhosa essa cena. E, novamente, a Emma Darcy, eu acho que ela é uma... A gente tá falando ela, mas é Elo, né? Que Elo não se identifica com um gênero. Mas, enfim, Emma Darcy, na minha opinião, se tivesse... Só a Emma Darcy na série funcionaria, sabe? E isso traz muito peso pros pretos, porque a gente gosta da Rhaenyra. E, de certa forma, o Daemon, sendo esse cara impetuoso também, que comete erros, inclusive nesse episódio, cometeu um erro drástico, mesmo assim as pessoas têm essa vontade de passar pano pra ele, porque eles são mais carismáticos. Então, a gente entra numa parte dos verdes também que já começa errado. Se não me engano, a primeira cena que os verdes aparecem é a Alicent transando com o Criston Cole. Então, tudo que tinha lá, a parada dela seguir os deveres, dela ser uma mulher sábia, dela ter que ser essa pessoa que segue tradições, enfim, foi meio que jogado pela janela. Tudo bem que ela está solteira, isso dá uma passada de pano, mas seguiu esse discurso a vida inteira pra estar ela transando com ele. Eu gostei, essa cena eu gosto demais. Eu gosto que acontece isso com a personagem, porque pra mim... Pra você começar um novo ciclo, temporada é um novo ciclo, você tem que meio que representar os personagens com novos dilemas. Isso meio que, tipo, livra a Alicent de outro peso que era... Cara, na primeira temporada, a gente falou isso um pouco no duelo. Assista o duelo aí, o combate, hein? De verdes contra pretos. Na primeira temporada, cara, era recalcada, entendeu? A mulher que era forçada a transar com o Sr. Burns dos Simpsons, enquanto que a outra podia transar... tudo. Enquanto que a outra podia transar com quem quisesse, entendeu? Então, em relação a isso, eu acho que tira um estigma da personagem ser só uma ressentida. Ela tá transando com um cara que comia a outra, que comia mal, né? Porque ela chegou, abandonou lá na primeira temporada e falou: não, velho, quem é você? Dispensou. Você é um cara da guarda aí, você acha que eu vou embora com você? Se enxerga. Então ele ficou ressentido, agora ele que é o boy toy ressentido, e a Alicent, ela meio que começa a tomar a história dela nas próprias mãos. Eu acho que isso é importante pra você transformar a personagem numa protagonista de verdade. Porque antes ela era só aquela pessoa meio que, tipo, refém da situação. Ela era coadjuvas da coadjuvas também. Coadjuvas da coadjuvas. Ela estava refém ali de um cenário que meio que fechava as possibilidades da personagem até para ela tomar atitudes em relação à própria história. Eu acho que a partir do momento que ela diz, vou comer quem eu quiser, tipo... E, inclusive, a primeira cena é importante, porque ele fazendo a felação nela, tipo, cunilingus nela, tipo, é ótimo pra você mostrar que ela também toma decisões por conta própria e tal. Ela vacila no final? Vacila, porque o episódio é sobre ela estar paranoica, esse lance dos ratos, que é uma alegoria super óbvia, mas é legal. Super paranoica, não deixa darem banho nela. No final, ela tá lá transando com o cara e não prestou atenção, invadiram o castelo dela e ela nem viu. Ou seja, vacilou. Ao mesmo tempo, ela meio que talvez tomando o destino nas próprias mãos. Pode ser. É importante pra personagem. E eu acho que é interessante também, esse episódio tá mostrando uma coisa muito importante, que é literalmente como foi fechado a primeira temporada, que são os lados tomando seus aliados. Isso vai ser a coisa mais importante no final das contas para as pessoas se situarem quem tá do lado de quem é que vai apoiar quem, quando e por quê. Então é muito interessante agora, voltando um pouco, mas também citando essa questão toda das estratégias, como a gente vai continuar vendo um protagonismo muito grande dos Stark, que são um aliado bem grande pros Targaryen nessa fase. A gente tem a figura do Cregan Stark, que é o menino que aparece, que eu achei que quem tava narrando era o Jon Snow. O Cregan Stark, a família Stark e a família Targaryen, eles estão unidos há muito tempo. Porque o Aegon, o Conquistador, ele chegou em Westeros e ele teve a visão da longa noite, né? Então é muito engraçado que enquanto a gente tá vendo tudo isso rolar dos Targaryen, a longa noite tá rolando lá na muralha, entendeu? E aí eles se unem nesse pacto de tipo, eu sou o Aegon Conquistador, eu vi que aqui vai dar merda pra caramba e eu quero ajudar vocês a proteger a muralha, a proteger o norte. Então é uma amizade que ela se prolonga há muito tempo. E aí a gente vê o Cregan Stark, que futuramente vai ser extremamente importante para a história, e também os grandes aliados aí que são os Velaryon, na minha opinião, também uma das melhores casas, assim. Na primeira temporada, acho que eles foram os grandes estrategistas por parte dos pretos. Inclusive, revimos o Corlys e a Rhaenys, que são dois também dos meus personagens favoritos. A gente tem aí a Rhaenys mostrando mais uma vez que ela é lá dos pretos, mas ela tem as suas próprias convicções. Não é a primeira vez que ela deixa de fazer alguma coisa porque ela não acredita que tá certo. Na primeira temporada, ela não
não meteu fogo lá na coroação do Aegon. E nessa o Daemon vira pra ela e fala, pô, vamos pra guerra. E ela vira e fala, ó, se você fosse rei, meu querido, eu ia. Mas você não é. Então eu não vou fazer isso. E enquanto isso, a gente vê o Velaryon, ele manobrando lá, porque ele é o serpente do mar, consequentemente, eles estão barrando as rotas marítimas de comércio e viagem para Porto Real. E isso é extremamente importante. Então a gente tá vendo aí 2 aliados que são de extrema importância para os Targaryen, tanto os Stark como também os Velaryon. Aliás, eu gosto muito na cena na muralha que o Stark ele fala assim, tipo... Muralha aqui, vocês acham que é só inverno e tal? Tipo, os dragões vieram com os dragões aqui, os dragões deram meia volta, nem o dragão quis atravessar. Exato. Então, tipo, tem uma coisa ali, obviamente, cada casa tá tentando puxar a sardinha pro seu lado pra falar quem é mais foda, quem é mais picudo, quem tem a espada mais longa. Então, em relação a isso, tipo, o Stark tá fazendo a sua função ali. Embora os Stark sejam os grandes humildões da jornada toda e tal. Em relação ao Corlys, eu acho que de todas as representações desse episódio, talvez a dele seja um pouco mais fraca, mais tímida ali, porque é isso, né? Ele chegou lá e falou, puta, olha o meu barco todo fudido e tal, voltou dos degraus lá, não tá nem conseguindo navegar direito. E aí é uma cena que meio que não tem um payoff, não tem uma recompensa logo em seguida. Porque você tem ele conversando com um cara que tirou ele da água lá, né? Tipo, é alguma coisa que um jura meio lealdade ao outro. Então é uma coisa que vai ser recompensado só pra frente. Então, em relação a isso, parece meio gratuito. Foi meio jogado, mas provavelmente vai ter alguma consequência futura. Eu acho que tem que rolar um equilíbrio. Você, tipo, apresenta algumas situações que vão ser recompensadas e vão ser explicadas muito mais pra frente. Algumas vão ser explicadas no meio. E outras são explicadas e mostradas logo de cara. Tipo, eu acho que uma coisa que diferencia a Casa do Dragão do Game of Thrones é que a Casa do Dragão tudo é mais simplificado. Ah, sim. Então, só tem um núcleo praticamente, né? Não só o lance dos núcleos e tal, e das batalhas e tudo, e da Guerra pelo Trono, mas também as intrigas são muito mais simplificadas. Então, por exemplo, em Game of Thrones, você tinha... O Mindinho podia fazer um negócio, ou então o eunuco lá, esqueci o careca, esqueci o nome dele. Varys. O Varys. Eles podiam fazer alguma coisa que só ia se resolver, ou só ia ficar claro, sei lá, às vezes na temporada seguinte, entendeu? Nesse caso, eu acho que como a série tem mais um espírito de novela, e aí teledramaturgia você tem que entregar logo de cara para manter as pessoas assistindo, as coisas têm uma recompensa mais imediata e às vezes parece pobre. Por exemplo, quando o Aegon tá no trono, que eles recebem a plebe, e aí a mão do rei fica subindo e descendo os degraus ali pra falar, você pode fazer isso, não pode, tal. O Larys, logo em seguida, ele fala assim, tipo, tô vendo aí que ele fica muito em cima de você. Você não... Podia ser diferente, né? Tipo, é muito óbvio, entendeu? Entendi. Não precisa ser imediato. Podia ter umas coisas de 5 episódios pra lá, o Larys virar e falar O cara passou na galeria por cima, ele tava vendo, não precisava. Logo em seguida, ele falar pro rei, puta, tá foda, né? É conveniente, a Casa do Dragão é mais conveniente. É conveniente porque a entrega é muito imediata. A entrega não precisa ser imediata, por isso que essa cena do Corlys, eu acho que ela parece muito... O que você quis dizer aqui, entendeu? Eu concordo plenamente com você. Isso não me incomoda, porque... E eu acho que não te incomoda tanto assim, porque a gente entende a proposta da série, a gente sabe que ela não tem tempo e ela também não tem conteúdo suficiente. Eu acho que nem a proposta. Você tá tentando meio que reengajar os fãs. E trazer o espectador casual. Sim. Então tem que ser, tudo tem que ser mais simples. É que eu não sei como a gente pode falar em português, o for dummies. É meio iniciantes, exato, entendeu? Game of Thrones for Dummies. Mas é uma parada também que, novamente, o livro Fogo e Sangue, ele é um livro de história. Então, tudo que tá rolando em A Casa do Dragão tá saindo da cabeça dos roteiristas. Ao mesmo tempo, eles não podem sair muito do núcleo que foi entregue em Fogo e Sangue. Então, existe, na minha clara opinião, assim, um dilema entre virar e falar, pô, será que a gente desenvolve mais algumas coisas? Ou a gente entrega as coisas mais, entre aspas, jogadas, porque a gente sabe que aquilo tem que gerar um resultado, mas a gente não tem como aquele resultado é gerado. Eu não sei se eu me fiz muito clara, mas em Game of Thrones, quando você lia as Crônicas de Gelo e Fogo, a gente tinha todos os roteiros lá, basicamente. A gente tinha todas as intrigas políticas, todos os desenvolvimentos, onde esses desenvolvimentos iam acabar. Enquanto isso, Fogo e Sangue são praticamente 3 relatos diferentes da mesma situação, em que primeiro que o showrunner, o Ryan Coldwell, ele vai ter que escolher qual relato ele acha que é o verdadeiro, né? Ele precisa fazer uma escolha, porque quando você tá lendo um livro que vira e fala,
tem um relato do Septão que fala tal, tem um relato do Maestre que fala tal, tem um relato do Bobo da Corte que fala tal, ele tem que fazer uma escolha. Ao mesmo tempo, esses relatos, eles são tão nebulosos que a gente não tem o desenvolvimento pro resultado deles. E aí eu acho que é aí que cai, por exemplo, a gente precisa que o Aegon, ele vá contra o Otto Hightower, porque isso acontece. Simplesmente acontece em 3 linhas do livro. Então, como é que eles vão fazer em 3 minutos de série? E aí a gente sente essa queda, entre aspas, porque, de fato, as coisas são mais rápidas em A Casa do Dragão. Acho que até pelo fato das crônicas dos capítulos serem contados do ponto de vista do personagem. Também, tipo, com isso certeza. também permite que as coisas sejam um pouco mais desenvolvidas até você ter realmente um conflito. Realmente um conflito e uma resolução de um conflito. Nesse caso aqui, como a guerra está declarada também, tipo, você não pode ficar sentado no dragão, entendeu? As coisas têm que acontecer. Exato. Então, em relação a isso, eu acho que a série começa bem, a temporada começa bem. A gente já espera que a guerra continue, mas, tipo, tem um momento de luto. Eu acho que o luto, inclusive, a cena do luto ali, equilibra um pouco as coisas, porque, obviamente, você tem 2 piras, né? Você tem a pira da Rhaenyra, que ela tá ali queimando as roupas do filho, ao mesmo tempo a Alicent tá na capela acendendo as velas, então acho que tem um equilíbrio interessante ali entre as duas coisas. E eu acho lindo, eu não sei se aconteceu com você, eu fiquei tensa. Eu fiquei tensa porque eu não sabia se ela ia acender uma vela pro filho da Daenerys ou não. Eu fiquei naquela tensão Daenerys de... não, Rhaenyra. Eu falei Daenerys. Daenerys. Daenerys pro filho da Rhaenyra. E eu fiquei pensando, puta, será que ela vai acender a vela pro Lucerys ou não? E aí eu tava esperando, aí quando ela acende, eu viro e falo, ufa. É legal esse momento, assim. Eu acho que você começa a construir as coisas, tipo, mantendo o pique da série. Veio num pique muito forte na primeira temporada já, desde a metade da primeira temporada. Você continua mantendo esse pique, mas ao mesmo tempo entendendo que as coisas têm que assentar um pouco. Então, tipo, eu gosto, por exemplo, que tem aquele momento de paranoia dela tomando banho, da Alicent tomando banho, porque você cria uma situação que pode ser casual, tipo, a galera que tá vivendo em Porto Real tá vivendo uma claustrofobia, achando que tá cercado por todos os lados e tal. Tipo, você transforma isso numa situação que por mais que a cena seja super prosaica, assim, tipo, é uma situação dramática, uma situação de suspense. Então, tipo, as coisas continuam acontecendo nesse nível. Ao mesmo tempo, no final, você tem um grande desfecho, né? Porque você tem a invasão de Porto Real, a negociação toda acontece muito rápido. Tosco a invasão também um pouco, né? Eu achei interessante, achei legal, assim. Inclusive, os cenários todos nesse episódio eu achei foda. Os cenários maravilhosos, deslumbrantes, assim, bem iluminado. Tudo, sabe? Tipo, a gente reclama que série aqui, tudo com fundo verde e tal. Nesse caso, parece que, tipo, tudo é suntuoso de fato, assim. Muito tátil, muito físico. Assim. Eu acho que tem locações reais mesmo. E o design de produção tá muito interessante. Tá então, foda. qualquer Especialmente pause... no castelo. Exatamente, qualquer pausa que você dá, o castelo não está vazio. Ele está decorado, tem muita coisa bonita. As cenas, elas sempre estão repletas de coisas que agregam na própria construção da cena em si. Então, eu acho que a produção está claramente investindo mais. Isso que você comentou da iluminação, para mim é primordial, porque a gente teve problemas de iluminação tanto em Game of Thrones, como na primeira temporada de A Casa do Dragão. E agora, mesmo nas cenas... Esse episódio inteiro foi basicamente dentro de um castelo, as maiores partes. Então era muito esperado que ficasse muito tempo escuro. A gente visse as câmeras escuras, momentos escuros, sem entender direito o que estava acontecendo. E na verdade estava realmente muito claro. Não, e nessa cena da invasão, não só são os ambientes fechados do castelo, que são escuros, mas também cenas à noite. Então você tem uma cena ali que, cara, dependendo de como você filma... você não vai saber direito que corredor que o cara tá entrando, aonde que pátio é aquele e tal. Em relação a isso, eu gostei muito desse momento final da morte do bebê, porque me pareceu bem encenado. Você sem saber pra onde vai virar, quem vai aparecer ali e tal. Tipo, uma preparação pra morte, uma preparação pra esse encontro, que eu achei, aqui os caras meio que se preocuparam em filmar direito. Isso eu achei legal. Agora, a preparação toda, tipo... de roteiro para você justificar a invasão, eu acho que também é conveniente, mas conveniente do jeito aceitável, assim, tipo, Misária, você tinha que explicar, por exemplo, o final dela, né? Tipo, qual o desfecho da espiã. Então, sei lá, foi morta, não foi morta? Aparece um dos gêmeos também, que ganharam importância na primeira temporada, aparece um dos gêmeos, encontrou no barco, tá lá na cadeia, depois redimida na cadeia, deu a pista pro cara, o cara já fez todo um arranjo, teia, assim. toda a teia para acontecer a tentativa de assassinato no final. E o assassinato. Então, tipo, as coisas acontecem rápido quando dá para acontecer. Tipo, não parece apressado. Eu achei só que pareceu bem. Você explicou a espiã, o que aconteceu com ela, você criou um setup, uma situação ali para pro fim do episódio e
Massa, rolou. É que é uma crítica, mas não é uma crítica ferrenha, nem nada demais. É justamente o que a gente tava falando, que a Casa do Dragão as coisas precisam acontecer mais rápido. Mas eu achei muito fácil, entendeu? E é, de certa forma, muito fácil, porque isso acontece em 10 minutos. E talvez se fosse em Game of Thrones, mais uma vez comparando, mas comparando porque é inevitável, isso provavelmente aconteceria em 3 episódios, entendeu? Acho que seria uma construção da Misária ser apresentada num episódio, os outros, o Tico e Teco lá seriam apresentados no segundo, e efetivamente acontecer a tragédia no terceiro. Então, o que me falta um pouco, o que me fez parecer um pouco tosco é a questão de que tudo isso acontece em 10 minutos. Efetivamente, a invasão e a morte do Jaehaerys. Mas eu achei uma cena muito pesada, uma cena forte. A Helaena também. A Helaena é uma personagem que ela é muito curiosa. Inclusive, a gente tá pretendendo fazer um vídeo só sobre a Helaena. Que ela tem também isso que a gente comentou no começo do vídeo, que é o dom da profetização. Ela consegue profetizar, ela tem os sonhos, entre aspas, lúcidos, que acabam sendo profecias. E ela vive uma vida muito trágica. E a gente vê que ela também não sabe se portar diante de algumas situações, porque ela é esse personagem diferente. E você acaba... Helaena, faz alguma coisa, entendeu? Se move, mulher, faz alguma coisa. Mas ela é esse personagem e você acaba tendo essa ansiedade. Quando ela sai do quarto, depois que acontece tudo, eu tava arrepiada, assim. Eu tava ansiosa. Então eu achei que isso trouxe um pouquinho da energia e do sentimento que eu gosto quando eu tô no universo de Westeros, que é sentir na pele o que tá rolando lá na tela, sabe? Eu tive nesse episódio uma sensação que eu tive que era, pra mim, era o melhor do Game of Thrones. Temporadas 3 e 4, onde as coisas são dinâmicas. Ao mesmo tempo, elas têm... o seu momento de acontecer nada é apressado, mas ao mesmo tempo tudo é dinâmico. Então, por exemplo, o filho é morto, ela sai do quarto, na hora que ela entra em algum lugar, ela não vai encontrar a Alicent sozinha pra ela meio desabafar. Exato, ela não tá encontra ninguém. transando, então tem outra informação. Nossa, é verdade. As informações, elas se acumulam porque... É isso, né? Você tá meio que... Tipo, a narrativa, ela não vai parar, ela não vai ficar te esperando. Então, tipo... Correu de um quarto, entrou no outro, está acontecendo já outra coisa. Legal, então ela tem tinha que pensado nisso. assimilar essa informação, a gente tem que assimilar essa informação, e agora a trama tá lidando com 2 situações ao mesmo tempo. E, cara, isso é ótimo, porque você se sente engajado assistindo. É verdade. Então, pra mim, foi foda. Outra coisa foda de conexão é o filho que morreu. A menina, ela chega na cena, o cara fala, diz aí quem é o menino. E ela aponta de verdade quem é o menino. Ou seja, nem ela gosta do moleque, que é o moleque chato que tava atrapalhando na reunião lá do Conselho Pequeno, que na cena do Conselho Pequeno, eu achei besta. Achei besta porque na primeira reunião do cara como rei, ele já vai meter o louco, chamar o filho pra fazer bagunça. Eu achei forçado pra você dizer que o rei não tá preparado. Só que aí se explicou, entendeu? O moleque tava lá brincando com a bola e tal, o castigo veio depois no final do episódio. Então, tipo, eu acho que ali você conseguiu meio que, tipo... dizer por que ela apontaria o dedo pro filho. Ela não gosta do filho. O filho é chato. O filho é chato, não se bota no lugar dele e tal. Então, sabe, tipo, tem uma força de concisão. Existe o porquê aquela cena ter sido Existe inserida. o porquê, sim. exato. Tem uma força de concisão ali, que eu acho que era a melhor coisa de Game of Thrones. Você é conciso e ao mesmo tempo as coisas têm riqueza. Então isso... achei foda. E uma curiosidade também que eu queria acrescentar, no livro, eles têm 3 filhos já. E o cara que entra, ele vira e fala, você tem que escolher quem vai morrer. E ela escolhe o filho mais novo. E aí o cara vira e fala, ele vira pro filho mais novo e fala, agora você vai saber que a sua mãe queria que você morresse. E mata o Jaehaerys. Tipo, aí eu... É sinistro. Quê? E sobre isso de conexão, aí não é necessariamente conexão em coisas que foram definidas por inserção de cena e derivados, mas também conexão no universo geral. Eu acho muito curioso o quanto cada vez mais eles estão querendo criar essa antologia Fogo e Sangue. Porque a gente começa esse episódio com o Cregan Stark citando o Aegon e o Torrhen, que são... lá atrás, que é na época da conquista. A gente, na primeira temporada, teve toda a questão da lâmina. Então, eu acho interessante como a narrativa de A Casa do Dragão tá cada vez mais expandindo pra gente tentar entender que outras histórias muito relevantes existem por aí.
Se você rever essa primeira cena, é completamente jogado o papo. É tipo, lembra que os nossos ancestrais estão aqui? Mas ele não é só com um dragão. Mas sei lá, o Thorin. Tipo, não tem uma explicação direita do porquê as coisas estão acontecendo, são só papos. Que eles estão entendendo que a gente, como espectador, ao menos que você tenha lido os livros, a gente tenta começar a entender, virar e falar, pô, então tinha um antepassado Targaryen que já falou com o Stark e eles são amigos por conta disso, mas onde será que isso aconteceu? Então eu acho muito interessante como eles estão fazendo essa ligação, não só das cenas que são colocadas, porque elas não são colocadas à toa, mas também como as conversas, os diálogos, eles estão nos levando a um caminho maior, que mostra que, na minha humilde opinião, A Casa do Dragão vai ser uma série, não só mais uma série, né? Uma série ótima, mas vai ser mais uma série de outras produções que podem vir por aí. Eu acho que isso é uma boa receita para você continuar engajando não só o espectador casual, e obviamente é uma série que tem entrega o tempo inteiro para quem está assistindo só pelo sensacionalismo e tal, e pelas coisas de impacto, mas também para você engajar quem é fã. Porque quem é fã vai prestar atenção nesse tipo de coisa, vai ficar conjecturando, vai ficar analisando e procurando buraco na mitologia. Sim, mesmo e tal. Na tapeçaria, que é a primeira coisa que aparece, exato, sabe? Com a história então, do Targaryen. Eu acho que é muito bacana por isso, assim. Tipo, não é uma série de fanservice. É uma série que te dá informações se você for meio cabeçudo de Martin, para você pesquisar as coisas, entender o que conecta. Agora, quem é espectador casual vai escutar esses nomes, beleza, tipo, antepassado. É isso aí, funciona para os dois. Funciona para os dois, as coisas continuam acontecendo. E em relação às coisas acontecerem rápido, e a gente reclamar às vezes rápido demais e tal, essa é a vantagem de você ter dragão na história. Dragão, meu amigo, o Daemon pegou o dragão dele, inclusive ele fala, né, pra Rhaenys, falou, não, senta aí, sobe no dragão, a gente vai ter que ir não sei aonde. Porque é isso, o dragão, ele acelera a trama, entendeu? Essa é outra vantagem. O cara chegou em Porto Real na hora. Se fosse Game of Thrones, de barco, ia demorar 3 episódios pra chegar em Porto Real. Justamente, é por isso que Fogo e Sangue vai ter, sei lá, 4 temporadas e Game of Thrones era pra ter 10 e teve 8. Justamente também porque a questão do dragão, ele literalmente resolveu as coisas não só na distância, mas também na parada de... Irmão, eu tenho um dragão, sabe? Eles basicamente aniquilaram os Targaryen em uma guerra civil, e a gente estava comentando sobre isso. Os reis, né, tomarem decisões próprias, a Rhaenyra ser essa pessoa impulsiva, o Otto Hightower usurpar, sabe mais o quê? Isso a gente já viu em vários momentos históricos de Game of Thrones, de a Canção de Gelo e Fogo. Isso acontece o tempo inteiro, mas as pessoas não dizimam as casas porque elas não têm dragões. Elas promovem as guerras acontecem. Os Blackthorn, rolou com os Lannister, rolou com várias famílias diferentes, mas efetivamente elas não são aniquiladas porque elas não têm um bicho gigante que cospe fogo. Então a gente tem essa questão também das coisas serem resolvidas mais rápido, simplesmente porque eles têm uma arma letal, é basicamente uma guerra nuclear. Então acho que no final do dia, mesmo as nossas críticas são justificadas, então são críticas do tipo, poderia ser melhor, mas isso não nos incomoda, e eu particularmente acho que foi um início de temporada muito bom. Eu gosto, falando de dragões, eu gosto, só pra encerrar, 2 cenas legais pra você dizer como os dragões impactam os personagens. Tem uma cena que um dragão ele tá sobrevoando Porto Real, aí os caras, puta, dragão, fudeu, liga o Scorpion. Aí fica todo mundo correndo pra ligar a lança lá. E outra cena, quando a Rhaenyra percebe que tem os restos da criança lá e do dragão. Fugindo. E todo mundo fugindo, dragão, fugindo. Cara, isso é clássico de fantasia. Não, as pessoas pegam o dragão, foge, dragão, foge. Esse do Scorpion é muito bom, porque eles viram e falam, não, pega aí. Não, é a Veigar, tá ligado? Do caralho, acho muito bom. Foda. Essa série é uma delicinha de assistir, viu? Se você também tá empolgado aí, acompanha com a gente aqui, vamos comentar todos os episódios, e aí a Gil aqui tá se esmerando na pesquisa, fazendo um monte de coisa, pra gente ter mais vídeos também, então acompanhe com a gente.